Muito boa tarde, cá estamos nós, mais uma terça-feira, hoje dia 23 de abril, isso é muito bom, tá passando, é o que eu falo, esses dias abril estava começando, o ano estava começando, e hoje já vamos lá pro final do quarto mês, olha como passa rápido, né? Mas tá bom, né? Nós estamos aí, nós estamos batalhando, então tá ótimo. Então vamos fazer a nossa prece para passarmos para a Valéria. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de participarmos desses encontros, desses estudos, que eles possam realmente trazer respostas a tantos porquês. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos aproveitar, né? Esses momentos de encontro que são tão importantes, são tão valorosos para a nossa vida. E hoje a Ângela me falou aqui, dia 23 de abril é dia do livro. Olha que beleza, né? Dia do livro, que é esse instrumento, né? Criado aí pela humanidade para nos trazer conhecimento, para nos ajudar. Tão bom, né? A leitura, tão bom a gente se dedicar ali algumas horinhas que a gente sai da nossa realidade e mergulha, né, numa história ou num local onde a gente quer conhecer coisas novas. Então, um dia maravilhoso, o dia do livro. E também agora, no dia 18 de abril passado, a gente comemorou a publicação, né, de 167 anos do Livro dos Espíritos, que foi o livro aí que deu início, foi um marco inicial da doutrina espírita. E aí eu vou ler a contracapa aqui do Livro dos Espíritos, que é uma mensagem de Herculano Pires. E Herculano Pires, né, um espírita, um estudioso da doutrina, um homem culto, então assim, com publicação de vários livros, né, a gente aqui no centro, a gente só vende a edição aqui, né, a editora LAC, que é com a tradução de Herculano Pires, então muitas notas de esclarecimento, então assim, um espírita de primeira, né? E ele faz esse texto aqui, que é muito propício, e vou ler aqui, ó. Com esta obra, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era do Espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E sobre ele ergue-se todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceitual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico. E o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Até a publicação desta obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo, né? Então, olha como é importante, né? Como conhecer a doutrina espírita, como se dizer espírita sem estudar o Livro dos Espíritos. Não tem como. Ele é um marco fundamental. Então, por isso que a gente sempre aqui na nossa casa, desde que essa casa surgiu, né, há mais de 100 anos, a gente preza pelo conhecimento, pelo estudo da doutrina espírita, da doutrina que foi codificada por Allan Kardec, né? E quando a gente fala isso, a gente tem hora que esquece, né, desse trabalho que Kardec fez numa época, meus queridos, que não tinha luz elétrica, né, que não tinha internet, que todo esse conhecimento do mundo espiritual que sempre existiu
Sempre existiu, né? O espiritismo não trouxe nada de novo. Simplesmente os espíritos revelaram. Kardec tomou conhecimento desses fenômenos, tomou conhecimento disso na França, né? E se dedicou como um cientista que era, como um homem culto, um homem da sua época, né? Que prezava pelo conhecimento, pela ciência, e ele começa a se dedicar a estudar esses fenômenos. E ele tem essa tarefa, essa missão de codificar, ou seja, de organizar todos os ensinamentos que sempre existiram, mas não estava ainda organizado, né? Kardec organizou. Tá aqui, 5 livros, fora a Revista Espírita, né? Que ele mensalmente ele publicava, né? Com acontecimentos da época. Então o trabalho dele é maravilhoso. E hoje está aqui, nas nossas mãos. Nós podemos pegar um livro, estudar a doutrina, mas precisamos conhecer, né? E as pessoas falam, a gente ainda escuta algumas pessoas dizendo que Kardec está ultrapassado, né? Que Kardec, nossa, esse conhecimento já está ultrapassado. E quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente vê que parece que isso foi escrito ontem, porque é super atual. E se a gente parar para pensar, são 167 anos. É pouco tempo, né? Mas a revolução, a proposta renovadora do espiritismo, ela pode nos dizer muito. Não é porque ela está há pouco tempo que ela tem que ser, isso é uma coisa recente. Não, é pouco tempo. Mas a transformação, né, ela é a terceira revelação. Então, traz esses esclarecimentos maravilhosos e tudo que era considerado sobrenatural passa a ser natural. É porque nós não conhecíamos ainda, até a publicação, até o trabalho de Kardec, essas leis espirituais, né? Porque quando a gente fala do mundo espiritual, das relações que nós temos com o plano espiritual, quando a gente fala sobre mediunidade, isso sempre existiu, isso sempre foi uma realidade, mas que não tinha sido estudada, não tinha sido organizada. E hoje a gente tem aqui toda a possibilidade de entender, né? E o que para muitas pessoas ainda é motivo de espanto, porque para muitas pessoas, quando a gente fala de espiritismo, de espírita, que a gente é espírita, as pessoas já ficam apavoradas. Tem gente que não passa nem nessa calçada, né? A gente acha que isso é bobagem, mas não é, meus queridos. Não é. Isso realmente existe. Porque as pessoas não conhecem o que é espiritismo. E o nosso trabalho aqui na casa, no Centro Espírita Friburguense, é esse. É o principal, primordial. Por isso que essa casa está até hoje aqui. Que é estudar, que é divulgar. A gente tem, né, o nosso canal no Facebook, canal no YouTube, a página no Facebook. A gente tem o programa que vai para a rádio. A gente está aqui toda semana, às terças e aos domingos. Na terça-noite a gente estuda, porque essa doutrina tem que ser conhecida. Porque não é um benefício só para nós que estamos vindo aqui, que nos intitulamos espíritas. Não, é um conhecimento para a humanidade. Que falar de reencarnação, o espiritismo não inventou a reencarnação. A reencarnação sempre existiu, né? Eu digo que é um processo educativo, né? Deus, infinitamente justo e bom, criou esse processo para que nós, espíritos, fôssemos nos educando, evoluindo moralmente, intelectualmente. Então, olha a importância disso, né? E aí, até motivada por uma pergunta que me foi feita no domingo, quando eu terminei a palestra, um jovenzinho veio me fazer essa pergunta. Galera, mas antes do espiritismo, isso tudo existia, né? Antes, essas leis, tudo que a doutrina espírita apresenta, que a gente estuda, os princípios básicos da doutrina, isso sempre existiu. Antes, como é que era? Eu achei tão interessante a pergunta dele, que aí me motivou a gente vir aqui no Livro dos Espíritos, na questão 619, que fala sobre o conhecimento da lei natural, né? Como é que a gente conhece a lei natural? E é bom que a gente entenda que quando, nesse capítulo aqui, fala da lei natural, a gente está falando da lei divina, né? Porque a lei divina, ela é natural. Ela é o que é. Então, tudo que está estabelecido no universo, né? A pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, esse intercâmbio com o plano espiritual, isso é lei.
né? E não é uma lei que o Espiritismo inventou, não, isso é uma lei divina, né? E aí, nesse item, Kardec pergunta o seguinte, ó. Pergunta aos espíritos o seguinte: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Todos nós, né? Todos os homens podem conhecer a lei de Deus, né? E como é que Deus proporcionou isso? E a resposta dos espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, olha que coisa interessante a resposta dos espíritos. Todos, né? E aqui eu vou destacar quando a Sueli está aqui, que é professora de português, né? E ela fala para a gente sempre ter muito cuidado, prestar muita atenção nas palavras, né? Nos pronomes, a Sueli sempre destaca isso. Então a resposta é aqui, ó. Todos os homens podem conhecê-la, né? Todos podem conhecê-la. Mas nem todos a compreendem, né? Os que melhor a compreendem são os homens de bem. E olha que interessante, homens de bem. Não está falando aqui homens religiosos, homens que são espíritas, que são católicos, umbandistas, protestantes. Não. Todos os homens de bem, né? E que às vezes não precisam nem ter religião. E que trabalham a espiritualidade, trabalham pelo bem, trabalham pelo próximo. Olha que coisa interessante. Então todos vão conhecer, né? E os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. E aí vem aqui, logo depois dessa resposta dos espíritos, um comentário de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento, né? Olha como é que Kardec, na sua inteligência, na sua observação, faz esse questionamento, né? Que ele fala aqui, o que é a multiplicidade das encarnações? É a reencarnação. É esse processo de nós estarmos aqui encarnando, desencarnamos, reencarnamos. Esse processo onde a gente deixa o plano espiritual momentaneamente, viemos para a matéria, um planeta, encarnamos, assumimos um corpo físico, né? Temos uma tarefa a cumprir, né? Uma missão, cada um de nós tem a sua missão. E quando a gente fala em missão aqui, é importante que a gente entenda, porque quando a gente fala missão, a gente acha que só os espíritos, né, de luz, os espíritos superiores encarnam aqui para as missões. Mas, meus queridos, nós temos grandes missões. A primeira delas é o autoconhecimento, né? A primeira missão, a primeira tarefa, o primeiro dever nosso é esse. É o autoconhecimento, é a gente se conhecer, é a gente trabalhar pelo nosso desenvolvimento intelectual, moral, né? A gente tem a missão de nos reajustarmos com a nossa família, né? Porque a gente sabe, né, que quando nós estamos ali encarnados em grupos familiares, né, a gente sabe dos desafios que tem ali naquele núcleo, do quanto a gente tem que exercitar o amor, a paciência, a caridade, né, de uma forma mais próxima. Então a gente tem também essa tarefa, né? A gente tem a tarefa de contribuir para o progresso do planeta, né? E como a gente faz isso? Através do nosso trabalho, né? Olha quantas tarefas, rapidinho eu falei aqui, chegou a dar uma canseira, porque cansa. E a gente acha que a gente não tem missão nenhuma. A gente acha que vem para cá para trabalhar, acumular dinheiro,
E mais nada. Não, mas nós temos muitas missões. E não tem missão A ou B, nem tem uma mais importante do que a outra. Todas são importantes. Todos os trabalhos que são executados, a gente vive em sociedade, a gente está regido pela lei de sociedade. A gente precisa uns dos outros, ninguém faz nada sozinho. Né? Essa arrogância, esse orgulho nosso de achar que é autossuficiente, não é nada. Ninguém é autossuficiente. Né? A gente, para levantar de manhã cedo, quando levanta, para a gente sentar na nossa mesa e tomar o nosso café, alguém plantou, alguém passou pelo processo industrial, alguém acordou de madrugada para ir fazer o pão. Né? Tantas coisas a gente precisa de alguém para retirar o nosso lixo ali, os resíduos que a gente produz, e produz imensamente, produz muito, então a gente precisa uns dos outros, né? Esse respeito, esse entendimento é muito importante, né? Então nós temos muitas missões, pequenas missões, que quando a gente retornar para o plano espiritual, se a gente já tiver melhorado um pouquinho em algum aspecto, né? Por isso o tema da palestra hoje, né? Espiritismo em nossa vida. A gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que usar esse conhecimento que a gente adquire na nossa prática do dia a dia, na nossa vivência, né? Em família, em sociedade. A gente tem que se tornar melhor. Porque de nada vale a gente conhecer a doutrina espírita, a gente reconhecer a reencarnação, mas a gente não consegue, às vezes, transformar o nosso hábito, a gente não consegue mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude. Falei domingo, né, da palestra do Sandro, que ele fez no domingo passado, retrasado, que ele falou sobre a paciência, já está lá no YouTube, quem quiser pode assistir, né? Nossa, que virtude, meus queridos. Coisa que mais a gente faz é a gente fala que perde a paciência, a gente nem tem, né? Porque quem tem uma virtude não perde. A gente não tem nem paciência, a gente mal tolera às vezes os outros, né? E a gente sempre acha que o problema está nos outros, né? Ele falou da família que é complicada, né? Que a gente tem que ter paciência com aquele ente querido complicado. E aí ele fez um questionamento que eu falei, nossa, aquelas coisas que a gente escuta aí. Será que você não é o problema? Será que você não é um impaciente? Será que você não é o parente problemático? E quando ele falou isso, eu falei, dá aquela chamada, porque a gente sempre acha que são os outros. Os outros é que são o problema, o parente difícil é fulano. E quando, meus queridos, a gente muda, tudo à nossa volta muda. É muito interessante. Quando a mudança se opera em nós, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, tudo muda. É muito interessante, né? A gente observar isso. Então vamos prestar atenção, se a gente que não é o complicado, né? Vamos refletir. E aí, seguindo aqui, ó, a questão 621. Kardec também fazia uns questionamentos assim, incisivos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Se a gente vai compreender e um dia vai praticar, onde ela está escrita? E aí os espíritos nos respondem, simples assim, na consciência. Cada um de nós tem consciência, né? Só que o que vai acontecendo? Nós temos todos esses potenciais divinos, nós temos todo esse potencial de conhecimento em germe. É um germezinho, uma sementinha que é colocada na nossa consciência. E à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai dando condições dessa semente, desse germe brotar, né? A gente vai evoluindo, a gente vai se aprimorando intelectualmente e a gente vai conseguindo compreender essas leis. Depois a gente passa por um estágio onde a gente consegue praticar essas leis. Não pensem que o desafio diminui. Porque conhecer a gente conhece, a gente está tendo a doutrina espírita, né, que traz os esclarecimentos dos espíritos, que traz o evangelho, que a gente estuda aqui, é o evangelho segundo o espiritismo. Todo o ensinamento de Jesus está aqui.
O Espiritismo não trouxe uma moral diferente, não. É a mesma moral, porque Jesus falou das leis de Deus, falou da lei de amor. E os Espíritos só vieram esclarecer. Porque naquela época, quando Jesus esteve aqui encarnado, ele trouxe esse ensinamento, ele falava da vida futura, né? A gente vê nos evangelhos, na Bíblia, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí, sem o entendimento que a doutrina espírita nos traz, do que ele está falando? Ele está falando da pluralidade dos mundos habitados. Ou a gente acha que é só a Terra? A gente acha que é só o nosso planetinha. Vou até pegar, o Luiz está hoje aí, vou pegar o planetinha que ele gosta, do planetinha. Quem não gosta, né, do nosso planeta? Lindo planeta. A gente acha que esse grãozinho de areia, lindo por sinal, né, um grãozinho de areia, quando a gente vê na imensidão aí do universo, é um grãozinho de areia. E a gente acha que só ele é habitado. Deus, infinitamente justo e bom, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, só criou a Terra. Só tem a Terra. O resto é só para a gente apreciar, né? Toda a obra divina se resume à Terra e, não se espantem, e se resume a nós. Olha que beleza. Meus queridos, nós somos espíritos ainda imperfeitos, né? Não tem só a gente está aqui num pontinho, a gente é um pedacinho da humanidade que está encarnada. Já passamos de 8 bilhões. Só que em volta da Terra tem também toda uma população de espíritos desencarnados que convivem conosco, que nos influenciam, nós influenciamos eles, que ainda têm seus interesses aqui na Terra, que não se desligaram, que não compreenderam a sua tarefa. Então a gente acha que é só aqui. Claro que não. Isso é só uma escola, é uma das bilhões, trilhões, não sei nem falar mais daí para frente, de planetas, de escolas onde nós estamos matriculados, porque a gente precisa aprender essas tarefas, a gente precisa aprender as missões, a gente precisa se desenvolver, né? Quando Jesus fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus estava falando? Do que ele estava falando? Da reencarnação, porque reencarnar é nascer de novo, é deixar o plano espiritual e encarnar aqui, nesse caso nosso agora, nesse momento. E a hora que a gente deixar aqui, a gente retorna para o plano espiritual, levando um pouco mais de conhecimento, dependendo da nossa boa vontade, do nosso esforço pessoal, vai retornando um pouquinho melhor, né? E assim a gente vai, né? Então está na nossa consciência. Só que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente se desenvolve intelectualmente, a gente desenvolve o nosso livre-arbítrio, porque quando a gente sofre e quando a gente estuda na doutrina que a Terra é um planeta de provas e expiações, o que significa isso? Significa que nós estamos aqui sofrendo, esquecidos, sendo castigados? Claro que não. Claro que não. Nós estamos aqui com uma família complicada, tendo que desenvolver as nossas tarefas. Por quê? Nós fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós somos aprendizes. E no estado que nós estamos, nós vamos fazer escolhas equivocadas o tempo todo. É muito bom a gente entender isso também. E a gente até assumir a nossa imperfeição. E olha, meus queridos, que para uma perfeccionista, como eu, né, falar disso, aceitar a imperfeição, é um passo. Eu já considero um progresso para mim, né? Porque querer tudo sob o controle, querer tudo organizadinho, filha, a vida vai te ensinar, não é assim. Não é da maneira que você quer, a hora que você quer. Então, hoje, eu me ver, né, imperfeita e aceitar isso, mas também assumindo a responsabilidade de que eu posso mudar, de que eu posso fazer diferente, isso é muito bom. Isso é importante. Somos imperfeitos, vamos fazer escolhas equivocadas, vamos nos arrepender, vamos sofrer,
mas também vamos ter a oportunidade de nos reparar como espíritos, nos reparar com as pessoas que nós estamos convivendo em mais uma encarnação. Então não tem ninguém aqui abandonado e perdido, não. Nós estamos numa oportunidade tão valiosa e tão importante que às vezes a gente não se dá conta disso. A gente acha que é só isso, é vir para cá, é ganhar dinheiro, é trabalhar, é ficar naquele processo de acumular, de ter. E o ser, esse investimento que a gente faz na nossa espiritualidade, e aqui no caso, né, de nós espíritas, esse tempo que a gente vem ao centro, que a gente estuda, que a gente assiste palestra em casa, não importa. Mas esse momento que a gente dedica é muito valioso para nós, porque a gente está investindo em algo que nunca vai ser tirado de nós, que é o nosso conhecimento. O resto a gente vai deixar tudo aqui, queridos. Até o nosso corpo físico, ele fica. Ele é só um instrumento necessário para que o espírito se desenvolva. Tudo que é de uso do corpo fica. Os bens, o carro, tudo. A conta bancária. E às vezes a gente fica apegado a essas coisas, né? Apego material demais. E a gente tem que deixar tudo aqui. A gente está utilizando isso. Isso tudo é criado, a matéria existe para que o espírito se desenvolva. E a gente deixa tudo aqui. Né? Uma hora aquelas coisas que a gente mais preza, que a gente tem ciúme, que a gente é apegado, né? Roupas, bens materiais de toda ordem, que a gente cuida, que a gente não empresta, né? Todos nós temos os nossos apeguinhos, né? Apegões, né? Apeguinho, muito apego, né? E aí, quando a gente morrer, desencarnar, passar dessa para melhor, não importa o termo que se usa, alguém vai usar aquilo, alguém vai doar. Tudo aquilo que às vezes a gente é muito apegado, aquilo vai ser doado, aquilo vai ser destinado. Então que a gente saiba usar, né? Que a gente tenha sabedoria para usar as coisas, mas sabendo que tudo aqui fica. E que tudo passa também, né? As aflições, as dores, as situações difíceis, tudo passa, né? Então a gente, na hora que está passando, a gente tem que se perguntar mesmo, para que isso? O que eu preciso aprender, né? Porque, meus queridos, se a doutrina não tem esse papel na nossa vida, tem alguma coisa errada. A gente precisa se perguntar, quais são os frutos que eu estou colhendo desse conhecimento? O que eu estou colhendo com esse investimento que eu faço de tempo, de estudo? No que eu estou me transformando, né? É essa pergunta que a gente tem que fazer. E a pergunta, né, as perguntas movem o mundo. Não é à toa que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Kardec fez 1019 perguntas. É pergunta pra caramba. E aí os Espíritos vêm nos esclarecer sobre todos os assuntos. Então é uma doutrina que consola, que esclarece pela razão. Tá aqui, ó. Quantas perguntas? E as respostas estão aqui para que a gente reflita e aprenda a usar, né? Isso em nosso benefício. Aí tem a questão 621A aqui, ó. Kardec pergunta o seguinte: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lá revelem? Se a gente tem na nossa consciência, por que tem que ter revelação? Por que alguém tem que revelar? Ele, né, o homem, a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada, né? Então, de tempos em tempos, espíritos missionários, grandes missões, encarnam aqui no planeta para nos ajudar, para dar o exemplo de como fazer, de como proceder. Nós temos vários no mundo todo, ao longo da história da humanidade, vários espíritos que reencarnaram aqui com essa tarefa de nos auxiliar, de dar o exemplo, de trazer um entendimento diferente em todos os pontos do planeta, né? Com a doutrina espírita também não foi diferente, porque os espíritos, eles se manifestaram ao redor do mundo, né? E Kardec organizou, recebeu todo esse material,
com a ajuda, né, da espiritualidade, organizou tudo isso e trouxe para a gente estudar aqui, ó, tudo mastigadinho, tudo ao nosso alcance, para que a gente evoluísse, para que a gente entendesse, para que a gente aprenda a apreciar e cuidar, né, das obras de Deus, porque nós somos uma obra divina. A natureza também é, os animais também são, as outras pessoas, né, aquelas pessoas que a gente não gosta, também são filhos de Deus. Os nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, também são filhos de Deus. Também estão tendo a oportunidade de aprender. E eles também não estão isolados, não, eles também estão submetidos a essa lei, né? Então a gente tem que aprender a se desenvolver e amar toda essa obra divina, né? Da qual nós fazemos parte. E aí aqui na Gênese, nós temos aqui o item 30, que fala o seguinte, no capítulo 1 da Gênese, o item 30. O Espiritismo, cujo ponto de partida está nas próprias palavras de Cristo, como Cristo partiu das de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele, né, o Espiritismo, acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e assim dá forma precisa à crença, dá-lhe corpo, consistência, realidade ao modo de pensar. Define os laços que unem a alma e o corpo, retirando o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Esse trecho aqui é muito importante, ó. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, por meio de uma série de existências sucessivas, até alcançar o grau de perfeição que lhes permite se aproximar de Deus. Olha que importante a gente ter essa consciência. O Espiritismo traz isso de uma maneira muito clara. A gente sabe de onde a gente vem. A gente não é daqui. Nós estamos numa existência corpórea. Mas isso não é o nosso estado natural, né? A gente nós somos espíritos. E que momentaneamente temos que vir aqui com uma tarefa. E acabando essa tarefa, nós retornamos ao plano espiritual. No plano espiritual, a gente continua estudando, crescendo, se desenvolvendo. Essa história de morreu, descansou, não existe. Não é o trabalho igual que a gente tem que executar aqui, mas é um trabalho que continua. A lei do trabalho, meus queridos, não se limita só ao trabalho material, às profissões, não. É o trabalho que a gente tem do autoconhecimento, de continuar se aprimorando, de continuar buscando esclarecimentos para a nossa vida. Não somos só nós, espíritos, que estamos fazendo isso, não. Toda a humanidade, cada um no seu pedacinho, cada um com a sua crença, mas todos buscando isso, a melhora. Mas a doutrina, ela nos traz uma coisa a mais, que é a compreensão que o trabalho não é feito por ninguém. A gente não muda ninguém. Nenhum de nós aqui vai mudar fulano, ciclano ou beltrano, não vai. A tarefa é se transformar. A tarefa é se mudar, né? A gente não vai fazer isso por ninguém. Eu não vou evoluir pelas pessoas. E às vezes a gente vem ao centro, é interessante, né? Porque às vezes a gente escuta uma palestra, a gente, fulano tinha que estar aqui. Fulano tinha que estar ouvindo isso. Ou às vezes a gente está aqui, nossa, isso é para mim, parece que ela está falando comigo, né? Mas isso é para todos nós. É uma tarefa da humanidade, né? E a gente não vai mudar o outro, né? Esse conhecimento é importante, mas o primeiro que tem que ser transformado com esse conhecimento sou eu. Porque senão, de que está valendo isso? Tantos anos, às vezes, né? Eu falo por mim, eu às vezes me questiono nesse sentido. Valério, por que você está melhorando? Né? Eu já tenho um tempinho aqui nessa casa, né? Já estou um tempo aqui, né? Cada um de nós chega por um motivo, fica por um motivo, já está
há alguns anos, mas essa pergunta, essa reflexão a gente tem que fazer. Porque, pessoal, o que isso está me ajudando? Será que eu estou uma pessoa menos intransigente? Será que eu estou uma pessoa menos raivosa? Será que eu estou menos egoísta? Será que isso está me ajudando a ser menos vaidosa? Esse conhecimento está me ajudando em quê? Eu estou me tornando um espírito melhor? Né? É para isso, porque se a gente não se pergunta, às vezes a gente passa uma existência inteira dentro da casa espírita e às vezes volta para lá e ainda reclama. Ah, não sabe? Sabia. Sabia sim. Você está tendo a oportunidade. Não é, querido, que a gente vai conhecer e vai ficar perfeito do dia para a noite. Também não é assim. A gente não muda no passe de mágica. É um processo de transformação, é um processo de crescimento, de erro e de acerto. Mas a gente ser perseverante. A gente pedir ajuda da espiritualidade. Deus sabe que a tarefa não é fácil. Então, cada um de nós tem um anjo de guarda. Cada um de nós tem um amigo espiritual. Né? Cada um de nós tem espíritos que torcem por nós, que nos orientam. E que às vezes eles estão o tempo todo do nosso lado. Querendo se chegar, querendo falar através da intuição, do sonho de outra pessoa. Mas a gente não quer ouvir. Às vezes a gente se fecha para essa ajuda da espiritualidade. Né? Está lá no Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta a gente ficar esperando as coisas caírem na nossa mão sem a gente agir, né? A gente recebe muitas bênçãos, a gente recebe muita ajuda, mas a gente tem que se ajudar. A gente tem que calar muitas vezes para ouvir o outro, né? O Sandro na palestra fala sobre a escutatória, né? O curso de oratória tem aí monte, mas quando é curso de escutatória, e a gente precisa escutar, a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes chegam, querem conversar, ou a gente aqui, né, faz um atendimento, conversa quando alguém precisa, mas a gente tem que deixar a pessoa falar, né, gente? Falar é terapêutico, falar ajuda, né? Não, mas enquanto a pessoa está falando, a gente já está no nosso processo mental, não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando, já está querendo arrumar a solução para o problema do outro. E ele vai encontrar a solução. A gente pode ouvir só. A gente pode estar ali atento. Quantas vezes, queridos, a gente precisa falar, a gente procura um amigo, a gente procura a ajuda de um terapeuta, né? A ciência está aí para nos ajudar nessa área aí do desenvolvimento da mente, da saúde mental, que é tão importante e que às vezes é tão negligenciada. A gente mal cuida às vezes da saúde física, saúde mental. Isso é bobagem, não é não? Porque se a gente não cuida das emoções, se a gente não cuida da gente como ser humano, a gente falha. E o que a gente tem visto aí? Né? Muitas pessoas adoecerem. Adoecem por isso, porque não sabem lidar com as emoções, porque não tem alguém para desabafar. A gente tem, às vezes, centenas, milhares de amigos nas redes sociais. Só que, às vezes, a gente não tem um amigo para conversar, não tem um amigo para dar um colo, não tem um amigo para sentar e chorar, né? Isso faz muita falta. A gente está muito carente dessas coisas, de humanidade, porque a gente está conectado e separado, né? As coisas é uma correria sempre, então às vezes a gente nunca tem tempo para tomar um café, a gente nunca tem tempo para parar um pouco, respirar, para apreciar a natureza. A gente está sempre acelerado, com muita pressa. E às vezes as coisas mais simples da vida a gente deixa passar. Os momentos mais importantes que nós vamos nos lembrar, os momentos mais caros que nós vamos ter no nosso coração é com os nossos amigos, com os nossos queridos, né? A saudade que a gente tem dos nossos entes queridos, né? As relações que nós temos com eles. Muda, porque eles não estão mais na matéria. Mas o carinho, a saudade, a convivência, o amor verdadeiro, isso não deixa de existir, né? Mas a gente precisa disso, a gente precisa se acolher, a gente precisa ser gentil, né? A gente está muito precisado dessas coisas, parece que a gente anda esquecido, mas a gente tem que prestar atenção. Isso é ser espírita.
isso é estar praticando a lei de amor e de caridade, né? Isso é estar fazendo o bem, né? Se dedicar a uma causa, qualquer que seja ela, que seja para promover o bem, que seja para ajudar o próximo, né? Isso pode ser um telefonema, pode ser uma doação de cesta básica, pode ser fazer um trabalho voluntário, de tantas formas. Pode ser fazer uma prece por uma pessoa, né? Nós estamos aí o tempo todo nos noticiários, né? Casos de suicídio, casos de assassinatos, de feminicídios, tantas coisas ruins que a gente vê, que a gente tem conhecimento que acontecem. E às vezes o que a gente pode fazer? Não importa se não é da sua família, se você não conhece, faz uma prece por essa pessoa. Quando souber de alguém que passou por essa situação, faça uma prece por ela. Peça pelo seu anjo da guarda para lhe dar assistência, para lhe ajudar nesse momento. Isso é muito. Isso é muito. Porque as pessoas às vezes comentam, divulgam as notícias sem se perceber. E nós fazemos isso às vezes. Falei, meu Deus, o que eu posso fazer por essa pessoa? Fazer uma prece por ela, pela sua família, por aquele irmão que está sofrendo. Isso é muito, queridos, isso é muito, isso é fazer o bem, isso é fazer a caridade. Né? A gente precisa estar atento a essas coisas, a gente precisa usar esse conhecimento para transformar, né? Nos transformar. E aí continua aqui no capítulo 1 da Gênesis, o item 34. Falando da reencarnação, né? A pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo, como fez com muitos outros, é uma das mais importantes reveladas pelo Espiritismo. Porque ele demonstra essa sua realidade e sua necessidade para o progresso. Com essa lei, o homem explica a si todas as aparentes anomalias da vida humana, suas diferenças quanto à posição social, as mortes prematuras, as quais, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma as vidas de curta duração. Explica a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, as quais se devem à antiguidade do espírito, que viveu mais ou menos tempo, tendo aprendido e progredido em maior ou menor grau, trazendo ao renascer o que conquistou em existências anteriores, né? Então a gente vê como é importante a gente entender a reencarnação, porque todos nós já tivemos muitas existências, nós já exercemos muitas profissões, muitos labores, muitos trabalhos, né? E todo conhecimento que a gente adquiriu, ele não é perdido. Se encontra conosco. É um bem do espírito que é intransferível. Então, muitas vezes a gente vê, né, crianças muito pequenas já trazendo aptidões, né, conhecimentos que não são de agora, né? E também tendências que também não são boas, que precisam ser trabalhadas, né? Às vezes a gente já vê lá no pequenininho, com 2, 3 aninhos, né? A questão do egoísmo, da posse, a questão de já trazer um ímpeto para certas coisas, para certas inclinações, isso tanto para coisas boas como para coisas ruins, né? A gente vê. Por quê? Da onde vem aquilo? Da onde aquela criança pequena traz aquilo? Aquilo já está com ela. Já é do arquivo dela, já é da experiência dela. E com a gente é igual, né? Então nós temos mais tendências que precisam ser trabalhadas, a gente tem potencialidades que precisam ser desenvolvidas, né? Porque ora a gente desenvolve uma questão numa profissão e ora na outra encarnação aquilo não vai ser mais necessário, então a gente já vai ter outras escolhas, né? E continua aqui no item 36, que também é muito bom. Com a reencarnação, né, desaparecem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Olha que interessante. Para nós que temos ainda os nossos preconceitos, né, enraizados. É uma escola, queridos, e cada hora nós vamos precisar estar matriculados num ponto diferente.
numa série diferente, para aprender diferente. Então, hoje nós estamos nessa situação, encarnados aqui em Nova Friburgo, nesse momento, mas a nossa próxima encarnação a gente não sabe aonde vai ser. Depende da necessidade do espírito. Pode ser lá do outro lado do mundo, com a pele negra, num corpo masculino. Olha que interessante, porque não tem essa questão de ter sangue nobre, de se achar superior ao outro. Se hoje você tem uma condição melhor, saiba aproveitá-la, não só para o seu bem, mas para o bem de todos. Se você está numa condição inferior, faça bem feito o seu trabalho. Se dedique com amor a uma causa que você abraça, a sua atividade, porque é importante. Porque você está se desenvolvendo, você está buscando conhecimento, você está sendo útil. Porque a finalidade da encarnação é essa, é a gente ser útil ao nosso próprio progresso e ao progresso da humanidade. E a gente fala progresso e a gente fica assim, progresso? Progresso é esse que ela está falando? Meus queridos, hoje as coisas não estão às mil maravilhas. Mas aqui mesmo, a nossa humanidade, nós, quando a gente fala humanidade, nós, né, em outras épocas, já fizemos coisas bem ruins, bem complicadas. Né? Nós ainda somos capazes de fazer. Mas a humanidade já progrediu um pouquinho, já progrediu sim. As leis, né? O que há alguns anos era considerado normal, como a escravidão, vamos parar para pensar, não é muito tempo não. Né? A escravidão, naquele momento, naquele contexto, era aceita, era normal. Um homem escravizar o outro, principalmente se ele era inferior, em inteligência ou pela cor da pele. E hoje, a gente já olha isso com outros olhos. Muitas coisas já mudaram, né? Gente, falando de nós mulheres, a gente não tinha alma até há pouco tempo. A gente podia votar, porque a gente não tinha alma. Mulheres não tinham alma. Né? E hoje a gente já progride, a gente já trabalha, a gente já se desenvolve, ainda encontra barreiras, mas essas barreiras vão sendo derrubadas à medida que nós vamos nos renovando, que a sociedade se renova, que as leis se renovam. Então, a gente não pode ter também esse olhar tão pessimista, nada mudou. Não chegou no ponto que a gente queria. Mas aí, o que acontece? A gente olha, a sociedade é assim. A sociedade é feita de quem? De cada um de nós. Por isso que a gente vê um avanço intelectual muito grande e o moral é mais lento, é mais devagar. Por quê? Porque tem que acontecer dentro de cada um de nós. A mudança é aqui dentro, a mudança é em nós, é aqui para fora, não de fora, do exterior para dentro. Porque o mundo é assim, é um mundo, é um planeta de provas e expiações, que vai deixar de ser assim um dia? Vai deixar de ser assim, o planeta está se transformando. Mas a transformação moral, ela também acontece, mas ela acontece mais devagar, porque ela tem que acontecer internamente, é um processo individual. É um processo espiritual. E aí veio a doutrina espírita para nos ajudar, para nos esclarecer sobre isso, né? Somente pelo corpo, os homens nascem inferiores e subordinados. Pelo espírito, são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior. Talvez um parente ou um amigo, e porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daqueles que comandamos, né? Então, a gente vê, né, a reencarnação, que é esse processo maravilhoso, é um processo educativo criado por Deus, para nos educarmos, queridos. Então, a gente tem, né, com a doutrina espírita, esses esclarecimentos, né? E aí eu quero deixar essa reflexão aí para a gente levar, né? Quais os frutos eu estou colhendo desses conhecimentos em minha vida? Quais os benefícios reais em minha vida? Quais os resultados nós esperamos alcançar com o conhecimento da doutrina? Né? O que eu estou mudando? E ser honesto e sincero.
sem culpa, sem cobrança, de achar que a gente vai se transformar do dia para a noite. Não vai. Mas buscar sinceramente se fazer essa pergunta e deixar ver qual vai ser a resposta, né? Porque às vezes a gente não se questiona, a gente não reflete, a gente vai vivendo e o tempo vai passando, a idade vai chegando e às vezes a gente é surpreendido com tá na hora de ir. Como assim tá na hora de ir? Tá na hora de ir. E a gente tem que deixar tudo aqui. Então a gente tem que aproveitar esses momentos que são valiosos e preciosos para a gente refletir, ser honesto. Eu tenho problemas com isso, eu não consigo me vencer, eu tenho isso. Ser honesto, isso não é vergonhoso. Ser imperfeito é um processo que tem que ser admitido. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Onde eu posso buscar ajuda? O que esses esclarecimentos estão fazendo diferença na minha vida, né? É essa reflexão simples, profunda e extremamente necessária, meus queridos. Boa tarde a todos. Que a gente tenha uma semana aí de muitas reflexões e que a gente saiba aproveitar todas as oportunidades que a gente tem aí de colocar esse ensino em prática, né? Que é isso que vale no final das contas. Um abraço a todos.